Então, nesta ação penal 503-78-0018, depoimento do Sr. Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sr. Paulo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor permanecer em silêncio, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Quero falar em silêncio. Sr. Paulo, antes só de nós começarmos a indagar sobre o conteúdo específico da acusação, eu queria alguns esclarecimentos sobre sua vida profissional. Consta que a informação que o senhor teria sido tesoureiro ou secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores, é isso? Fui secretário de Finanças de novembro de 2005 a fevereiro de 2010. 4 anos e 3 meses. O senhor substituiu quem nessa função? Interinamente estava o hoje senador José Pimentel, que substituiu, né, o tesoureiro Delúbio Soares. E o senhor foi sucedido por quem? Por João Vacari Neto a partir de fevereiro de 2010. O senhor nessa função, o senhor era o único secretário e tesoureiro ou tinham outros? Institucionalmente, né, o regimento, né, do PT reserva exclusividade na função de secretário de Finanças. Eu assinava, prestava contas junto com o presidente nacional do PT, Ricardo Berzoin. O senhor consta também que o senhor teria assumido o mandato de deputado federal, foi em fevereiro de 2010, isso? Não, eu fui candidato às eleições de outubro de 2010. Perdão. Isso. Fiquei na terceira suplência pelo estado do Rio Grande do Sul, que é o meu estado natal, né, e assumi o mandato em razão da convocatória do deputado titular, Pepe Vargas, né, no mês de março de 2012, e fiquei até o mês de março de 2014. Exerci durante 2 anos o mandato de deputado federal. Março de 2012 a? Março de 2014. Porque a lei obriga, né, a desincompatibilização, ele era candidato à reeleição, aí eu voltei à suplência. O senhor participou das eleições de 2010? Fui candidato a deputado federal pela primeira vez em 2010. E o senhor assumiu uma suplência, então, não Exato. chegou a assumir diretamente? Não. O senhor pode me relatar a sua relação com o senhor Alexandre Corrêa de Oliveira Romano? Posso. Eu conheci o Alexandre no ano de 2006, quando eu já era secretário de Finanças. Ele compareceu até a sede do Diretório Nacional em São Paulo, né, e se apresentou, né, como ex-vereador do PT da cidade de Americana, né, que estava à época vindo trabalhar em São Paulo na estruturação de um escritório de advocacia que fora herdado do seu pai, né, algumas causas, e ele veio se apresentar, disse que tinha sido vereador, né, isso foi no ano de 2006, né, e nós lá, a partir desse ano, nós desenvolvemos uma relação que foi até os episódios sabidos de todos, chegando a uma relação de intimidade familiar, né, bem acentuada. Eu e minha esposa, né, fomos padrinho de casamento lá no Largo do São Francisco, em São Paulo, de Alexandre Romano e Nato, junto com outros 10 casais. O senhor chegou a manter relações comerciais com ele? Não. Vendeu algum bem, comprou algum bem dele? Nada. Nunca tive nenhum bem relacionado com Alexandre Romano. O senhor recebeu valores dele? Eu recebi alguns valores a título de contribuição de campanha nas eleições de 2010. O senhor pode me esclarecer? Ele fez doações ao senhor? Ele pagou contas, né, a destinatários que eu indiquei. Isso foram doações registradas? Não. O senhor tem mais ou menos ideia de qual o montante que ele repassou ao senhor? Tenho. Não mais do que R$500 mil. E esse dinheiro, qual que era a procedência desse dinheiro? Esse dinheiro eu não tenho, Vossa Excelência, como identificar esses valores. Não, ele pagou os valores a título de colaborador da minha campanha.
Foi isso que aconteceu. Verdadeiramente foi isso que aconteceu. Não se tratava de um empréstimo? Não. A título de contribuição dele, né, nas situações que eu acabei de apresentar. Eu tenho aqui a sua prestação de contas da campanha de 2010. Tem algumas empresas que lhe fizeram doação. Beidolim, por exemplo, fez doação para o senhor. Bracol, Carioca. Sim, todas se estão na prestação, fizeram. Tá. Então o senhor não... Esses recursos do senhor Alexandre, então, não foram objetos de declaração? Não estão contabilizados. Isso não contrariava, vamos dizer assim, as diretivas do Partido dos Trabalhadores? À luz dos atuais episódios, eu não tenho dúvida que foram doações informais de caráter ilegal. Mas o senhor descobriu depois isso? Como assim? Não entendi. À luz dos fatos atuais, o senhor não sabia na época? Não, se eu fosse repetir, doutor Moro, eu não repetiria. A respeito dessas transferências, o senhor recebeu esse dinheiro também diretamente ao senhor ou só pagamentos a terceiros? Não existe nenhum crédito em minha conta de Alexandre Romano. Mas o senhor recebeu também valores eventualmente em espécie? Pouquíssima coisa em espécie. Pouquíssima coisa em espécie. Valores muito pequenos. Tem uma pessoa... Eu queria aproveitar, inclusive, essa oportunidade, e agradeço essa oportunidade, para registrar, que o montante que Alexandre Romano diz que eu sou o responsável não confere com o que efetivamente aconteceu. E o senhor tem algum controle documental desses valores? Nunca fiz nenhum controle com Alexandre Romano ou comigo. Eu não sou responsável, nunca fui responsável, doutor Moro, por acompanhar qualquer contrato que Alexandre Romano tenha porventura feito com qualquer empresa, com qualquer entidade. Ele nunca me prestou conta de absolutamente nada. Mas os valores que ele repassou ao senhor, o senhor não manteve algum controle pessoal sobre esses valores que o senhor recebeu dele? Controles são os destinatários, eu não tenho controles desses valores. E ele teria feito essas doações ao senhor com algum objetivo? A título de contribuidor da minha campanha. Ele não era o secretário de finanças, ele não era o tesoureiro da minha campanha, mas ele era incentivador da minha campanha. Ele atuou como uma espécie de arrecadador da minha campanha. E ele arrecadou esses valores de quem? Não tenho informação, doutor Moro. O senhor não colheu essa informação? Ele me dizia o seguinte, que inclusive ele está na delação dele, que ele tirou recursos próprios dele. Tá lá, eu fazia contribuições com recursos próprios. Não sou eu quem estou dizendo, é ele que está dizendo isso. Mas ele falou na época ao senhor que esses recursos eram próprios dele, somente dele? Ele falou, isso está na delação dele. O senhor agora me utilizou a palavra arrecadador. Arrecadador é alguém que normalmente arrecada... Sim, eu não tinha controle disso com ele, eu não fazia um batimento disso com ele. A minha relação com o Alexandre Romano foi uma relação de caráter amistoso, afetivo e familiar. Mas então o que ele falou na época aos senhores, que eu quero que o senhor me esclareça, Diga. Foi que esses valores eram exclusivamente dele ou vinham de terceiros? Eu não tenho como afirmar isso porque ele nunca me disse isso. Da onde vinham esses valores. Mas o senhor também não se preocupava em saber? O dinheiro o senhor que estava recebendo? Sim, mas doutor Moro, o candidato, quando ele é candidato, ele se preocupa o quê? Com a sua campanha. Mas não se preocupa de onde vem o dinheiro? No meu caso específico, eu tinha uma confiança tal no Alexandre Romano, pelas relações que nós estabelecemos ao longo dos vários anos, entendeu? Que eu depositei nele uma confiança muito grande. De amizade, de afetividade. Embora a gente, enfim, com os episódios tenha... Mas, senhor Paulo, desculpe insistir nisso. Normalmente, pelo menos o senhor saber de onde veio o dinheiro, de quem ele levantou esse dinheiro, quer dizer, isso não foi objeto da sua preocupação na ocasião? Nunca discuti com ele isso, doutor Moro. O Felipe Santos da Silva, o senhor conhece a pessoa? Trabalhou na minha campanha. Ele menciona aqui que um contrato que ele teria firmado com o senhor Felipe teria sido simulado e ele teria pago valores a esse Felipe por sua solicitação. Eu indiquei, assumi isso e assumo diante do juízo, que eu indiquei algumas empresas que trabalharam na minha campanha e que ele pagou. Isso é verdadeiro.
Agora, essa afirmação de que foi contrato simulado, Felipe trabalhou na área de informática da minha campanha. Sim, mas o senhor sabe se ele trabalhou para o senhor Romano, para o senhor Alexandre? Não. Não. Trabalhou Não. para sua campanha. Exatamente. Então esses valores aqui do contrato entre a empresa do senhor Romano e do Felipe, então era para transferir dinheiro para sua campanha. Dentro dessa lógica de contribuição de campanha de caráter informal, de caráter ilegal, pode ser, eu assumo essa responsabilidade diante do senhor. Então Felipe trabalhou na minha campanha, quem pagou o salário dele foi Alexandre Romano. Depois uma outra pessoa aqui chamada Leônidas Giacometti. O senhor conhece essa pessoa? Quem fazia esses contratos era o meu secretário de finanças da campanha, né? Mas possivelmente, né, dentro dessa lógica, né, de contribuição e de pagamento tenha sido feito. Eu não conheço o Leônidas. De onde é que ele é? Eu também não sei. Pois é. De Porto Alegre, pelo jeito. É. Pois tem uns pagamentos que foram apresentados por ele, como tendo sido feitos no seu interesse, por exemplo, a Estado Maior da Restinga, que aparentemente é uma escola de samba. Isso, é. Esses pagamentos foram feitos também à sua solicitação? Foi. Por que motivo esses pagamentos? Apoio eleitoral. Todas essas rubricas, doutor Moro, que aparecem na contabilidade, que ele imputa a mim, né, são verdadeiros. Restinga, né, algum prestador de serviço, todos eles fez o pagamento da ordem de, totalizando tudo, da ordem de R$500 mil. Depois consta também diversos pagamentos para Viviane da Silva Rodrigues, também trabalhava na sua campanha. Apoiadora de campanha. Esses pagamentos da senhora Viviane se estendem até 2013. Sim. Você sabe me explicar, então? Era a relação que mantinha com o setor cultural da cidade. Eu tenho uma relação com o setor cultural, cultura popular, carnaval do Rio Grande do Sul, né, e por extensão do Brasil. Quando eu assumi o mandato, eu fiz uma audiência pública que está registrada nos anais da Comissão de Cultura, né, que foi a maior audiência pública da Comissão de Cultura até hoje, com todas as representações das escolas de samba do Brasil inteiro. Veio gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Manaus. Mas então não é dinheiro de campanha nesse caso? Não, isso aí transitou, ultrapassou, né, os limites. Pagamentos em 2013, por Isso, exemplo? ultrapassaram os limites. Qual que era a justificativa para ele fazer esses pagamentos e no seu interesse, manutenção de uma estrutura de relação com o setor cultural de apoiador do mandato que veio a se efetivar em 2012. Tem um pagamento depois para Sandro Ferraz. É um cantor dessa mesma escola. Também feito no seu interesse. Exatamente. Silvânia Gomes Timóteo. São pessoas que trabalhavam e que auxiliavam o mandato. Júlio Garcia. Sim. O seu interesse também? Meu interesse. Desculpe, o senhor até já afirmou, fez essa afirmação de que esses pagamentos... O senhor reconhecia esses pagamentos, mas eu preciso que isso fique claro. Registrado. No processo, tranquilo, certo? tranquilo. Então, não quero aqui ser cansativo e nem lhe pretendo atormentar com não, essas entendo questões, perfeito. mas são questões necessárias. Entendo perfeitamente e reitero que esses pagamentos eu indiquei e ele fez, ele pagou. Marcelo Rosauro Zasso. Sim, também. Qual que é a relação dele da sua campanha, da escola? Apoiador da minha campanha, apoiador do meu mandato. Leonita de Carvalho. Todos apoiadores do mandato, doutor Moro. A senhora Leonita também tem pagamentos em 2011? Também, todos atuaram na campanha, foi dívidas de campanha que eu tinha. Adriana Miranda Moraes. Todos compromissos de campanha. Angelita da Rosa. Compromissos de campanha. Depois tem Ana Paula e Jonas. Meus filhos. Seus filhos. Que trabalharam na campanha. Um recebeu um cheque de R$3 mil e o outro recebeu um cheque de R$2 mil. Um deles recebeu aqui pagamentos em 2013 de R$5 mil e R$6 mil. Aí foi uma ajuda dele, Alexandre Romano, para o meu filho. Por sua solicitação? Foi. Nair Gomes dos Reis de Oliveira. Também tem pagamento. Eu não recordo, mas... E um pagamento mais vultoso aqui, Marcelo Machado dos Santos, de R$20 mil. Desse nome eu não recordo, doutor Moro.